Os dois próximos jogos do Cruzeiro como mandante na Série B já tem nova casa definida pela CBF. A entidade alterou os confrontos para o Independência em Belo Horizonte. O primeiro jogo no Horto será diante do CSA em 26 de setembro, próximo domingo às 4 horas da tarde, pela 26ª rodada da Série B. Depois o Cruzeiro recebe o Brasil de Pelotas em 3 de outubro às 11 horas da manhã, pela 28ª rodada. A questão do campo pesou para o Cruzeiro deixar Sete Lagoas, local da partida contra a Ponte e o Operário. Lembrando que para essa partida contra o CSA, quem é sócio 5 estrelas já pode garantir seu lugar e comprar os ingressos com descontos dentro das janelas de prioridades. Os preços variam de R$ 20 a R$ 160. O Cruzeiro que tem um desfalque importante, já que o atacante Wellington Nem, depois de realizar uns exames de imagem, foi detectado uma lesão muscular na coxa direita. De acordo com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, o atacante Wellington Nem já iniciou os tratamentos na Toca da Raposa e em breve volta a ficar à disposição do treinador Luxemburgo. A data que o atleta deverá ficar ausente para se recuperar ainda não foi informada pelo Cruzeiro. E o lateral esquerdo João Lucas acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e está cobrando R$ 530 mil, referentes a valores de verbas trabalhistas e também por assédio e dano moral. A ação foi distribuída na última sexta-feira, segundo a defesa do jogador. Quando ele foi afastado do elenco principal do Cruzeiro em setembro de 2020, o João Lucas passou a treinar separado do grupo principal. Em um determinado treino, até o café da manhã foi suprimido. Só de assédio e dano moral, o valor cobrado chega a R$ 153 mil. E a Polícia Civil de Minas está fazendo um novo inquérito para apurar possíveis irregularidades em negociações envolvendo o Cruzeiro. A suspeita é que as movimentações de quantias pagas nas comissões, entre elas as de transferência, renovação e a venda do meio uruguai Rascaeta, foram realizadas para beneficiar ex-dirigentes e empresários com apuração se houver prática de formação de organização criminosa e apropriação indébita. As contratações como de Arrascaeta, o Orejuela hoje no São Paulo e outros jogadores que chegaram ao Cruzeiro entre 2018 e 2019 estão sob alvo da Polícia Civil de Minas, com acompanhamento do Ministério Público e do Poder Judiciário de Minas. Somadas, as comissões superam, acreditem se quiser, 12 milhões de reais. 12 milhões. Bora falar sobre matemática. Sei que o torcedor do Vasco e do Cruzeiro já devem estar bravos, já devem estar chateados comigo, mas eu vou apresentar primeiro as contas. Se vocês não concordarem, usem o espaço para comentários para dizer se a minha lógica de que Vasco e Cruzeiro não sobem não é uma lógica correta. Nesse momento o Vasco tem 34 pontos, é o 9º colocado, o Cruzeiro tem 31, é o 13º. Com a lembrança de que os dois já abriram rodada 25, todos os demais times da Série B ainda jogam, tá? Vamos trabalhar com 34 e 31 pontos, que é a pontuação deles. Os matemáticos que cuidam, que analisam, que acompanham a Série B costumam dizer que é necessário 64 pontos para garantir o acesso à Série A sem grandes sustos. Por exemplo, na temporada passada um time subiu com 61, na anterior com 62, na outra com 60, mas teve épocas com 64, 62, 65 pontos. Por isso essa média de 64 pontos estabelecida pelos matemáticos. Vamos nos basear nesse número, tá? 64. O Vasco está a 30 pontos dos 64 pontos sonhados. O Cruzeiro está a 33 pontos dessa meta objetiva para todos os times que querem subir da segunda para a primeira divisão. O problema é que restam só 13 jogos na Série B, ou seja, são 39 pontos em disputa. Isso significa que o Vasco, para subir, para bater esses 64 pontos, precisaria ganhar 10 dos 13 jogos que ainda disputa. Já o Cruzeiro precisaria ganhar 11 dos 13 jogos que ainda faz. São números completamente incompatíveis com a realidade dos dois clubes. O Cruzeiro não perde há um tempão, mas empata demais. O Vasco tem oscilado bastante, por mais que tenha apresentado uma melhora no futebol, continua sem render ou sem ter uma sequência de vitórias consecutivas. Ah, Nicola, mas você está trabalhando com 64, vamos baixar essa meta. Tá bom, vamos trabalhar com 61 pontos, que na temporada passada, por exemplo, garantiu acesso. Isso significaria dizer que o Vasco vai precisar vencer 9 dos 13 jogos que faltam. O Cruzeiro precisaria vencer 10 dos 13. Você confia que Vasco e Cruzeiro vão conseguir uma reabilitação gigante daqui para frente? E eu não acredito nisso. Tenho certeza que os dois times não correm risco de rebaixamento. Essa possibilidade deixou de existir já há algumas rodadas, mas
Vasco e Cruzeiro, na minha opinião, estarão na segunda divisão na próxima temporada. Use o espaço para comentários para dizer se você acha que essa matemática pode ser revertida pelos dois grandes clubes da Série B. Botafogo, para mim, é uma situação contrária. O Botafogo já está no G4 e para mim é fortíssimo candidato ao acesso. Grande mancada cometida pela Rede Globo e também pelo Sport TV durante a transmissão do jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, partida das 4 da tarde, transmitida ao vivo para várias partes do Brasil. Pois bem, o Vasco vencia por 1-0, finalzinho do jogo, quando sai o gol do Daniel Amorim. Vasco 2, Cruzeiro 0, reta final da partida. A Globo e o Sport TV não tinham narrador e comentarista no estádio, em São Januário. Eles faziam a transmissão dos estúdios da Rede Globo. E eles não viram, por um grande equívoco da própria Globo, qualquer imagem sobre a anulação do gol do Daniel Amorim. A alegação da arbitragem em campo é de que houve um toque de mão na bola do Gabriel Peck e por isso o gol foi anulado. Sem essa informação, por exemplo, o Luiz Roberto, o Roger Flores e o Paulo Nunes entenderam e comentaram em cima de uma vitória parcial do Vasco por 2-0. Para desespero geral das pessoas da Globo, no lance seguinte o Cruzeiro marcou o gol do empate, o gol anotado aos 49 do segundo tempo pelo Ramon. E o que começou a chamar a atenção é que os jogadores do Cruzeiro comemoravam muito esse gol, enquanto narrador e comentaristas da Globo e do Sport TV estranhavam essa reação do Cruzeiro, afinal de contas o Cruzeiro para eles perdia por 2-1. A partida termina, o Luiz Roberto, narrador da Globo, comenta a vitória do Vasco, pede para que os narradores, ou melhor, para que os comentaristas também falem em cima do resultado, elejam o melhor em campo, enquanto o repórter, o único em campo lá em São Januário, começa a chamar pelo Luiz Roberto. E somente alguns minutos depois do apito final é que surge a informação de que o jogo não tinha sido de vitória de 2-1 do Vasco por conta do gol anulado do Daniel Amorim, e sim de empate em 1-1. Enorme mancada, a Globo soltou uma nota admitindo o erro. Vou ler um trecho, o principal trecho dessa nota, abre aspas. Nós cometemos um erro hoje ao não exibir ao vivo a imagem do árbitro anulando o segundo gol do Vasco, o que induziu narradores e comentaristas a acharem que o gol estava valendo. Não houve erro do VAR nem do árbitro, foi um erro exclusivamente nosso e por isso pedimos desculpa especialmente aos torcedores de Vasco e Cruzeiro, fecha aspas. Nota boa, exceção a essa parte final. O pedido de perdão precisa ser feito para todo mundo. Qualquer telespectador se sentiu completamente enganado. Um baita erro, uma baita mancada da Globo, que é a melhor emissora de TV quando o assunto é transmissão de futebol.